Agente, o tecelão de destinos da fronteira. Sua missão é criar o capítulo 1 para um roteiro dramático do Velho Oeste, com foco nos encontros culturais envolvendo apaches, baseado na premissa abaixo. O texto deve conter aproximadamente 500 palavras, entre 450 e 550, em português do Brasil, e obedecer rigorosamente à estrutura linear progressiva de 7 pontos listados, sem digressões ou subtramas paralelas. Título, tema central. O pistoleiro interrompeu a leilão das 3 irmãs Apache entre os borrachos. Premissa, contexto. No coração de uma cidade fronteiriça, um leilão inusitado está em curso. As 3 irmãs Apache, conhecidas por sua coragem e determinação, são o objeto de uma disputa que une ganância e desespero entre os borrachos locais. A atmosfera está tensa, o cheiro de pólvora e de álcool paira no ar, enquanto os homens embriagados competem por um prêmio que vai muito além de bens materiais. Contudo, essa festa macabra é abruptamente interrompida por um pistoleiro misterioso, cuja reputação se espalha como fogo nas pradarias. Sem aviso, ele impõe sua presença silenciosa e ameaçadora, mudando o curso dos acontecimentos. Sua chegada não é mera coincidência. Por trás do gesto brusco, esconde-se um propósito profundo ligado às irmãs Apache, talvez vingança ou proteção. O leilão, que parecia uma condenação inevitável para as mulheres, torna-se o palco de uma aliança inesperada e de um confronto iminente contra aqueles que subestimam o poder de quem lhes é apresentado. A tensão cresce, e enquanto os borrachos lutam para manter o controle, o pistoleiro e as irmãs preparam-se para virar a mesa, transformando o destino de todos numa luta que ecoará até os confins da fronteira. Instruções estruturais. Para o capítulo 1, sequência linear rigorosa. 1. Gancho poderoso e conciso. 50 a 70 palavras. Comece o capítulo com um momento de alta tensão ou ação envolvendo um personagem-chave. O pistoleiro, uma das irmãs Apache ou um borracho principal. Mostre um problema urgente ou situação explosiva que defina a trama principal e prenda o espectador imediatamente. 2. Estabelecimento rápido e evocativo do cenário. Descreva de forma imersiva e sucinta o ambiente da cidade fronteiriça onde ocorre o leilão. Invista em elementos sensoriais que evoquem o cheiro de pólvora e álcool, a multidão de borrachos embriagados, o desconforto da situação e a atmosfera carregada de tensão e isolamento. 3. Mergulho na situação inicial dos personagens-chaves. Introduza as 3 irmãs Apache, realçando sua coragem, determinação e também sua vulnerabilidade humana e cultural, junto com 1 ou 2 borrachos relevantes, visivelmente afetados pelo leilão e seus desejos desesperados. Mostre seus estados físicos, emocionais e sua apreensão diante da disputa que começa. 4. Introdução clara do conflito central primário. Apresente o leilão como motor cruel do conflito, explicando seu caráter anormal e a natureza degradante dessa disputa envolvendo as irmãs Apache. Destaque a ganância dos borrachos e o perigo iminente que se impõe sobre as mulheres. 5. Escalada da tensão inicial e primeiras interações carregadas. Detalhe as primeiras reações ásperas, olhares desconfiados, provocações implícitas e quaisquer movimentações que acentuam a tensão no leilão. Tudo isso sem abrir espaço para subtramas ou conflitos paralelos, preparando o terreno para o clímax do capítulo. 6. Forte e único para o capítulo 2. Apresente a entrada abrupta do pistoleiro,
ou um gesto silencioso e carregado de ameaça dele, interrompendo o leilão e mudando completamente a dinâmica da situação. Essa intervenção deve ser um ponto de virada impactante, deixando o público ávido pela continuação sem explicações imediatas. 7. Chamada para ação, CTA, singular e finalíssima, imediatamente após o gancho. Inclua a seguinte CTA adaptada para o contexto e tom do Velho Oeste, Apache, no mesmo parágrafo do gancho, e como fechamento do capítulo. Muitos companheiros de jornada que acompanham nossas lendas por estas terras esquecidas nos contaram que o destino ou o algoritmo traiçoeiro do YouTube às vezes desfaz suas inscrições sem aviso, antes que a próxima trilha perigosa se revele e uma nova reviravolta aconteça. Dê uma espiada rápida aí embaixo do vídeo e garanta que você ainda está inscrito em nosso bando para não perder o fio da meada. Não queremos que você perca nenhuma das vozes que ecoam deste vale. Verifique sua inscrição agora e junte-se à nossa saga. Diretrizes detalhadas de estilo e técnica para toda a narrativa deste capítulo 1. Intensidade emotiva evocativa. Empregue descrições que criem forte conexão emocional e façam o espectador sentir tensão, medo, inquietação e determinação dos personagens desde o início. Ritmo e cadência envolventes. Garanta fluidez e progressão clara entre os 7 pontos, sem repetições ou divagações. Cada trecho deve sustentar o anterior e avançar firmemente, mantendo o suspense. Descrição sensorial imersiva. Use imagens vivas para evocar cheiros, álcool, pólvora, sons, vozes embriagadas, murmúrios, passos tensos e elementos visuais, roupas gastas, expressões faciais, sombras que dançam, que aumentem a imersão do espectador. Sensação cinematográfica sutil. Pinte cenas detalhadas que permitam ao narrador projetar imagens e sons mentais como o brilho do fogo refletido nas garrafas, o estalo da madeira do bloco do leilão e o farfalhar dos trajes Apache. Sinal carregado de emoção e tensão, reforçando a sensação de que algo grave e decisivo vai acontecer. Impacto autêntico e plausível. A ação e o gancho devem ser coerentes com o universo do Velho Oeste, plausíveis e natural evolução da trama. Nunca artificiais ou forçados. Contraste entre força aparente, vulnerabilidade humana e sabedoria cultural. Mostre discretamente nas Irmãs Apache no pistoleiro uma mistura complexa de resistência, medo, sabedoria ancestral e determinação. Proibições estritas. Não inclua elementos fora da narrativa fluida, sem etiquetas de cena, nomes antes dos diálogos, títulos, notas ou textos extras. Mantenha a linearidade. Não subestime o gancho único do capítulo e não abra por subtramas extensas. Resumo essencial. Seu texto deve, em aproximadamente 500 palavras, introduzir a ambientação, as 3 irmãs Apache e alguns borrachos, estabelecer o leilão cruel e tenso como chave do conflito, mostrar a escalada inicial da tensão e terminar com a intervenção abrupta e ameaçadora do pistoleiro, seguida imediatamente da chamada para a ação única e temática. Tudo isso de forma fluida, compacta, emotiva e com forte potencial de prender o público para o capítulo seguinte. Prepare o capítulo 1 conforme estas instruções, cumprindo integralmente a estrutura, tom e estilo indicados, para garantir a introdução perfeita desta saga dramática do Velho Oeste. O silêncio cortou o ar por um instante, pesado como chumbo.
Os olhos do pistoleiro fixaram a multidão, embriagada, tensa, à beira da violência, enquanto um brilho frio brilhava sob o chapéu surrado. Não houve palavras, apenas o leve ranger da madeira sob seus passos firmes. As 3 irmãs Apache olharam para ele, alertas, o corpo tenso como corda esticada. O leilão, que mal começara, congelou como se a fronteira inteira prendesse a respiração. Era um instante suspendido, prestes a explodir. A cidade fronteiriça parecia um espectro que ainda respirava. As construções de madeira, envelhecidas pelo sol implacável e pelo vento cortante, tremeluziam à luz de uma lua tímida que queria se esconder atrás das nuvens. Os barris de pólvora amontoavam-se ao lado de barracas portas, e o cheiro denso de álcool barato enrolava-se em nuvens invisíveis, misturando-se ao odor do couro gasto dos cavalos. A multidão cambaleava, alguns borrachos apoiados nas mesas, outros espreitando com olhos coruscantes, e sorrisos torcidos, famintos pelo prêmio escuro do leilão. As 3 irmãs Apache, suas figuras colossais e silenciosas, sombras de uma honra que atravessou gerações. Silva, o mais velho dos borrachos, mascava um pedaço de couro seco, os olhos vermelhos suando o desespero de quem já perdeu mais que a razão. Ao seu lado, Rafi, corpo marcado por cicatrizes e voz trêmula, fazia gestos apressados, tentando controlar o fluxo agressivo dos outros. Este leilão não era apenas uma disputa por dinheiro, era um jogo sórdido onde a bravura das irmãs Apache era moeda de troca para a reafirmação de uma masculinidade doente e raivosa. A cada lance, olhares de cobiça e desgosto misturavam-se, enchendo o ar com uma tensão quase palpável. As irmãs permaneciam firmes, olhos erguidos, rostos marcados pela poeira da fronteira e pelo fogo da resistência. Kaia, a mais velha, evitava qualquer faísca de medo, embora a dureza da situação apertasse seu peito como um punhal invisível. Nayeli, a do meio, gesticulava levemente, mostrando nervosismo controlado, e Apone, a mais jovem, mantinha-se em silêncio. Seus olhos carregavam o peso da ancestralidade e a chama da esperança. Cada uma sentia o olhar escaldante dos homens sobre suas costas, e o aperto silencioso nas mãos denunciava o tormento que viviam por dentro. O leiloeiro, de língua solta e sorriso venenoso, batia o martelo com força sobre o bloco rústico. Sua voz era uma mistura de desprezo e ganância, que amplificava a humilhação estampada em cada lance da disputa. Borrachos gritavam, trocando insultos camuflados em palavras arrastadas, demonstrando a animalidade que a embriaguez soltava. Era um ritual perverso onde a dignidade das mulheres se diluía na sede dos homens por controle e poder. O ar vibrava com o estalo seco do martelo, palpável como o veneno prestes a ser inalado. Neste instante, as primeiras faíscas da revolta começaram a crepitar. Nayeli esticou a mão e sussurrou a Kaia, um chamado silencioso para resistir. Do lado oposto, Silva apertava o punho, a boca soltando maldições entre dentes cerrados. O conflito que já queimava sutilmente ameaçava explodir a qualquer momento. Olhares atravessaram a multidão, carregados de promessas de luta e condenação. Então, o pistoleiro deu um passo largo, o frio da manhã lhe congelando a alma. A aura que envolvia seu gesto era de uma ameaça tão antiga quanto as planícies, uma presença que anunciava tempestade. Com um movimento sutil, quase imperceptível,
Sua mão deslizou em direção ao coldre. Não para sacar, apenas com um aviso silencioso. O murmúrio que pairava no ar se calou, esquivando-se diante do peso do silêncio absoluto que caiu sobre o leilão. Os olhos da multidão se voltaram para ele, e pelo primeiro instante a arrogância dos borrachos esmoreceu. As irmãs olhavam com a mesma intensidade, medo mesclado à esperança. Como se a sombra desse estranho pudesse trazer redenção ou destruição. O pistoleiro permaneceu imóvel, sua presença impondo uma lei própria, além das palavras e do fogo. Ele não abriu a boca, pois sua fala era a tensão que carregava no ar. Um confronto maior se anunciava, seus ecos prontos para romper o silêncio envelhecido da fronteira. No encontro de olhares, no aperto sufocado nos músculos, selou-se uma nova ordem, ainda invisível para os borrachos atordoados e para as 3 irmãs valentes. O fogo nos olhos do pistoleiro prometia um destino diferente, um levante às sombras de uma injustiça antiga. Numa promessa muda, ele ergueu a cabeça para o céu escuro, quando uma silhueta sombria surgiu do beco lateral, chamando sua atenção. Os lábios do pistoleiro curvaram-se numa leve ruga de surpresa. Aquele convite inesperado atirava novas perguntas no ar, já carregado. O leilão cessou, não por decisão das vozes, mas pelo poder da decisão de um só homem. E na escuridão daquela noite, quando cada alma parecia suspensa entre a esperança e o medo, a figura no beco surgia como um novo desafio, revelando que a fronteira estava longe de entregar seu último segredo, um segredo que tinham partido centenas de flechas e palavras para manter enterrado. O pistoleiro fixou o olhar na sombra e a tensão explodiu numa promessa de tempestade que ninguém poderia deter. A guerra invisível estava apenas começando. A silhueta que surgira do beco se adiantou sob a tênue luz da lua. E o pistoleiro virou o rosto, os olhos encontrando uma figura vestida em trapos soturnos. O rosto em sombras, mas a aura carregada de urgência irrestrita. Palavras foram desnecessárias. No silêncio que caiu sobre a praça, o tempo pareceu se esticar como couro esticado demais. O murmúrio da multidão sumira, substituído por um vácuo onde só o respirar ofegante era audível. As irmãs Apate, ainda presas naquela corda invisível de destino, ergueram o queixo com desafio, enquanto a tensão se condensava ao redor como o ar antes da tempestade. Sem uma palavra, o estrondo de cascos irrompeu ao longe e o vento soprou trazendo o odor do pó da estrada e do ferro frio. Olhares se cruzaram, a desconfiança permeando o ar como uma lâmina afiada. O pistoleiro não desviou o olhar da sombra que se aproximava, percebendo que essa noite não seria mera encenação de bravatas ou velhas disputas de bar. Algo mais profundo emergia naquele encontro. Segredos enterrados sob séculos de poeira e sangue. As irmãs mantinham-se unidas, a mão de Nayeli tocando rapidamente a de Kaia, demonstrando que mesmo enredadas na sede cruel dos borrachos, não estavam quebradas. A sombra finalmente entrou na luz trêmula dos lampiões pendurados em varais. Era um homem magro, o rosto marcado pela dureza da vida na fronteira, e nos olhos um pressentimento de desespero. Seu hálito carregava o odor râncio do viagem e da batalha. Um silêncio pesado, como chumbo, envolvia sua presença. O pistoleiro deu um passo à frente, sua aura endurecida como aço temperado. O frio do crepúsculo parecia congelar o instante, enquanto o vazio entre eles se preenchia com uma eletricidade invisível.
Era claro que aquele homem carregava notícias ou ordens que poderiam desatar o fio já tenso da trama. Silva, sentindo o frio na espinha, endureceu a mandíbula, os dedos apertando o barril do seu copo como se quisesse esmagá-lo. Raf, por sua vez, encarava os dois homens, uma mistura de medo e ressentimento atravessando seu olhar. O leilão, que fora antes um espetáculo mesquinho de ganância e degradação, tornara-se uma arena onde forças maiores começavam a se defrontar. As fachadas das construções de madeira ao redor pareciam fechadas contra aquele vento novo, e a própria praça tremia sob o peso das decisões que flutuavam no ar como um presságio inevitável. Kaia tomou um passo à frente, rompendo a rigidez que ameaçava aprisioná-las. A voz baixa e firme parecia ser um elo com a ancestralidade que alimentava seu sangue. Não somos mercadoria para estes homens beberrões, disse, olhando com intensidade para o pistoleiro. E o que quer que traga esse homem do beco, nossa luta ainda não terminou. Nayeli e Apone fecharam o círculo, as três unidas como as raízes profundas de uma árvore que teima em resistir à seca do deserto. O homem do beco falou, e suas palavras foram como pedras lançadas contra a parede fria do destino. A patrulha está mais próxima do que pensam. Não é apenas este leilão que ameaça vocês. Há um grupo na trilha oeste caçando por ordens e não param por nada. O eco daquela revelação varreu a praça, cortando o último filo de segurança que restava. O pistoleiro apertou os punhos, sua mente correndo pelos caminhos escabrosos de voltas e armadilhas. O que até então era um jogo de poder e sobrevivência simples, ganhava camadas que só a brutalidade da fronteira podia explicar. O olhar entre o pistoleiro e as irmãs intensificou-se, não mais de confinamento, mas de aliança forjada pelas chamas do perigo iminente. Não podiam mais fugir nem se esconder nas sombras de suas dores. Cada passo e decisão carregava o peso da vida e da morte, e o silêncio que se seguiu foi um pacto não verbal, uma promessa de resistência até o último suspiro. Mas lá, no canto da praça, entre os barris e destroços, uma sombra maior observava tudo com olhos afiados como garras. Um vulto familiar, ainda oculto, que sorria com malícia contida. A traça no pano surrado do destino começava a se desfiar, e com aquilo, segredos enterrados sob a poeira da fronteira ameaçavam vir à tona. Enquanto o vento sussurrava entre as tábuas estaladas, e as vozes do passado pareciam carregar o cheiro de sangue e pólvora, um maço reluzente cintilou no pulso do pistoleiro. Um convite silencioso, um aviso nascido das sombras. A guerra que se avizinhava não era apenas contra os borrachos embriagados, mas contra forças que nem mesmo ele poderia controlar. E no instante em que a lua se despiu das nuvens pela primeira vez naquela noite, o pistoleiro fixou-se na figura oculta do outro lado da praça. Um sorriso frio se desenhou em seus lábios, enquanto um estalo seco e metálico ecoou. Era o disparo que ninguém estava pronto para ouvir, mas que todos sentiriam na pele. O fio da fronteira começava a se romper. O disparo soou, seco e cortante, reverberando entre as tábuas e contraplacados da praça. O estalo do metal contra o silêncio noturno fez até os mais embriagados congelarem como estátuas, olhos vidrados buscando a origem do som. Dentro do beco, a sombra do homem magro de rosto marcado pela vida endurecida vibrou num recuo brusco, mas não fugiu.
O pistoleiro, com a palma imóvel sobre o coldre, manteve-se inalterado, olhos estreitos como se examinasse não o presente, mas o futuro que se desdobrava diante daquele instante. A praça, antes um fervor de vozes roucas e insultos mascarados por álcool, transformou-se num teatro tenso onde a morte parecia ler o roteiro e ensaiar sua entrada triunfal. As irmãs Apate permaneceram juntas, no centro de um círculo invisível, corpos eretos e resiliência cravada na pele como tatuagem ancestral. A Pony, a mais jovem, apertou o punho, os olhos ardendo mais que as chamas diminutas que tremeluziam nas tochas ao redor. Silva engoliu em seco. As rugas despontando em seu rosto revelavam a idade e o mal que não apenas o álcool trouxera. Medo. Por trás daquele temor, a ganância lutava para não se apagar, um contraste cruel entre instinto e razão. Raf virou-se para ele, o olhar levara à margem da raiva controlada. Sabia que qualquer faísca poderia explodir numa carnificina. Na borda da praça, os borrachos calavam-se menos pela ordem de alguém do que pela gravidade visível no ar. O recém-chegado, o homem do beco, avançou com um passo pesado, como quem carrega segredos que não pode mais segurar. O aroma de terra molhada e couro sujo impregnava seu corpo cansado. Ele parou diante do pistoleiro e sussurrou algo que só os dois ouviram. Houve o leve movimento da cabeça do pistoleiro, uma decisão silenciosa, enquanto os olhos do homem mostravam uma urgência alarmante. Kaia soltou o ar que parecia apertar seu peito. Sua voz firme rompeu o silêncio. Se a patrulha está tão próxima, não há mais espaço para o silêncio. Precisamos nos mover antes que o cerco se feche. Nayeli concordou com um aceno contido, e Aponi tomou a frente. A proteção das irmãs se tornava agora mais do que coragem. Era instinto de sobrevivência primordial, enraizado nas histórias transmitidas pelo vento que varria as planícies. O pistoleiro deu um passo à frente, no compasso exato entre a promessa e a ameaça. Não há palavras para o que vem, disse baixo, a voz de aço. Essa noite se tornará a borda da lâmina, que decidirá quem vive, quem morre, e quem desaparecerá nas sombras do esquecimento. O som grave de sua promessa caiu sobre os corpos presentes como um selo inquebrável. Da multidão, algumas figuras começaram a se afastar, sussurrando maldições e planos que não teriam chance de sobreviver à tempestade que se formava. Outros, mais delirantes, lançavam olhares de desafio que sabiam vazios, alimentados por bravatas e tontura. Mas nenhum ousava desviar o olhar do pistoleiro e do homem do beco. A noite ganhava contornos de guerra, silêncio forte e ameaçador. O vento trouxe consigo o cheiro ácido do chumbo, a ameaça pairando aberta. O som distante de cascos e lamentos cortava a calmaria. Um anúncio sombrio. O homem do beco retirou do cinto um pedaço de papel, amassado e manchado, e o estendeu para as irmãs. Kai abriu o punho, revelando linhas escritas em tinta negra, palavras carregadas com informações que transformariam o medo em urgência. Este mapa, disse Nayeli, a voz trêmula, mas decidida, mostra as trilhas onde caçadores se movem. Eles não vêm apenas para coletar o que querem. Buscam eliminar tudo o que possa lembrar velhas maneiras, velhos nomes. A sombra da opressão deslizou forte ao redor, uma ameaça tangível que pressionava seus corações. O tempo parecia contrair-se, o ritmo dos segundos acelerava, até que o relógio da praça, embora enferrujado e parado,
marcava uma contagem regressiva. O pistoleiro apertou o cabo da arma. Não era a mera toy de um homem comum, mas a extensão da sua própria justiça. Preparem-se, ordenou com um olhar que transpassava o medo, entregando à noite a promessa de um confronto inevitável. Aqui, ninguém mais é inimigo além daqueles que esquecem a humanidade em nome da codícia e do medo. As irmãs juntaram forças, não só entre si, mas com aquele estranho que trazia consigo sombra e luz, promessa e destruição. Silva e Rafe trocaram olhares rápidos. A resignação de quem sabe que, independente da assombração que ronda, a verdadeira força nasce da união e da resistência a tudo que quer apagar a chama da liberdade. Entre os barris e os restos de destilarias, a praça retomava sua respiração tensa, aguardando o primeiro grito da batalha que se aproximava. Do canto mais escuro da praça, a figura, que observava a tempo, levantou uma mão, acenando para a pista lateral onde o grupo tentaria uma fuga ou um contra-ataque inesperado. A sombra sorriu com frieza, consciente de que, por trás do jogo de exércitos e homens, havia uma outra força movendo as peças com tirania e precisão. Aponi sentiu a ponta da flecha do destino pulsar no seu peito, um presságio mortal entrelaçado com a esperança que ainda segurava nas mãos firmes das irmãs e do pistoleiro. O confronto não seria mera luta por poder, mas uma batalha onde se decidiria o que restaria daquela fronteira esquecido pelo tempo. Quando o vento soprou para dentro do beco, uma voz rouca, vinda do nada, cortou o ar. Eles vêm e trazem a morte para quem ousar cruzar o caminho da justiça. Em resposta, o pistoleiro ergueu a arma já carregada, mirando para a escuridão onde um sinal de fogo inesperado se acendeu, pintando o céu com o prenúncio de uma guerra que ecoaria não só nas planícies, mas no próprio espírito daqueles que resistiam. E assim, enquanto a noite engolia a praça tomada pelo medo e pela determinação, o som distante de um trovão abafado revelava que aquele era apenas o primeiro disparo de uma luta que ninguém, nem mesmo os ventos antigos, poderia parar. O disparo reverberou, quebrando o silêncio denso da praça como uma lâmina afiada. O som ecoava entre as paredes de madeira, convocando a sombra na qual o pistoleiro fitava seus olhos cruciais. O homem do beco recuou por um breve instante, mas não se esquivou. O jogo já ultrapassava as apostas cruéis do leilão, abrindo caminho para tempestades mais sombrias. As três irmãs permaneceram firmes, seus corpos alinhados como flechas prontas a rasgar as incertezas. Aponi, com o punho cerrado e o olhar ardente, refletia a chama ancestral que não se apagava. Caia, apesar da dureza que permeava seu semblante, carregava uma sombra de preocupação que revelava o custo da resistência. Nayeli, nervosa, mas resoluta, apertava a mão da irmã mais velha num gesto silencioso de conjunto e coragem. Silva, o velho borracho, engoliu em seco, sentindo o peso do medo que já dominava muitos naquela praça. O seu rosto enrugado tremia, mãos agarrando firme o barril que lutava para não derrubar. Rafe, por sua vez, olhava de soslaio para o pistoleiro e para o homem do beco, como se procurasse a fagulha que poderia acender a violência da qual todos tentavam fugir. Sem sucesso, o recém-chegado se aproximou do pistoleiro mais uma vez. Suas palavras foram estampadas num sussurro abafado.
íntimas demais para serem ouvidas além daquele círculo concentrado de olhos. O pistoleiro, com uma leve inclinação de cabeça, confirmou sua decisão mordaçando o silêncio com a presença imponente de sua firmeza. Kaia deu o passo adiante, sua voz firme cortando o vento pesado. Se a patrulha se aproxima tão rapidamente, não temos tempo para hesitar. A arena cruel, onde até a morte pode ser barganhada, não é mais segura para nós. Nayeli e Aponi se juntaram em uníssono, as três formando um muro inquebrável, o sangue apate efervescendo com uma determinação silenciosa que desafiava a violência iminente. Pele contra pele, olhos nos olhos, o grupo se recheava do pressentimento da luta que já começava a se desenhar além da luz fraca dos lampiões pendurados. A proteção não será apenas promessa, mas aço e fogo, declarou o pistoleiro, a voz de ferro e aço, quase um rugido contido. Essa noite decidirá quem ficará entre os vivos e quem será tragado pela penumbra do esquecimento. Alguns homens se afastaram, abandonando a praça como ratos diante da tempestade iminente. Outros, mais intoxicados pela própria bravata e torpor, permaneceram imóveis, lançando olhares vazios e desafiadores que ninguém levava mais a sério. O clima de festa degenerada cedera a uma pulseira de guerra antecipada. O vento trouxe um odor tangível de chumbo e terra revolvida. O homem do beco sacou do cinto um papel amarrotado, gravado com uma tinta escura como a noite, e entregou para Kaia. Suas mãos abriram o punho com cuidado ancestral, revelando marcas que delineavam trilhas, atalhos, emboscadas, rastros dos caçadores que se moviam na sombra. Estas trilhas não são apenas caminhos de fuga, são cercos armados, disse Nayeli, com a voz trêmula sob o peso da realidade. Os caçadores não vêm apenas para trazer dor. Eles querem apagar nossas histórias, nossas memórias e tudo o que existiu antes do medo. A praça pareceu encolher, o tempo acelerando como se a própria terra quisesse fugir daquele presságio. O pistoleiro apertou a arma ao lado, não meramente um objeto, mas uma extensão da sua própria justiça implacável. Preparem-se para a escuridão que se aproxima, ordenou com firmeza, o olhar ofensivo como uma lança contra a noite. Aqui não há inimigos além daqueles que venderam a alma à ganância e ao medo. Silva e Raf trocaram olhares cansados, resignados. Com a dura verdade, nenhuma força isolada sobreviveria. A salvação residia numa união improvável contra a tormenta que chegava. As irmãs e o pistoleiro compartilhavam agora um pacto silencioso, mais forte do que qualquer palavra, uma promessa selada no fogo da adversidade. Ao longe, dos escombros e sombras, uma figura oculta alçou a mão, apontando para o beco lateral, o único desvio possível, um caminho entrelaçado de esperança e perigo. Um sorriso cruel se desenhou em seus lábios invisíveis, consciente de que os movimentos naquela noite não eram aleatórios, mas orquestrados por uma mão invisível e implacável. Aponi sentiu o peso de uma antiga profecia, como se uma flecha invisível atravessasse seu peito, dor e esperança entrelaçadas na mesma precisão mortal. A luta diante deles não seria uma mera disputa, era o embate pela alma esquecida desta fronteira castigada. Enquanto o vento sussurrava segredos antigos entre as tábuas rangentes, e as sombras da vila pareciam se encolher sob o silêncio da noite, uma voz rouca cortou o ar carregado. Eles vêm, e a morte não escolhe o fraco.
O pistoleiro ergueu a arma, mirando no breu que pulsava com sinais de fogo novo e inesperado, estilhaçando a quietude como uma promessa de que a verdadeira guerra acabara de começar. Uma guerra que não se limitaria às pistolas, mas invadiria os corações e almas daqueles que ousassem resistir. E no instante em que a primeira centelha do fogo rude iluminou os cantos escuros da praça, os olhos do pistoleiro se estreitaram, fixando-se num reflexo que pôde apenas significar o prenúncio de um destino brutal e inevitável. Alguém conhecido, uma ameaça que ninguém esperava e que se escondia entre eles, sorrindo com a frieza daqueles que já decidiram o fim da linha. O silêncio pesado do beco foi rompido pelo sussurro das botas na terra ressecada, quando o pistoleiro e o homem que trazia notícias avançaram para o centro da praça. A multidão se dispersava em murmúrios contidos, os olhos ainda fixos na figura que rasgava a escuridão com passos firmes e destinos entrelaçados. Kaia estreitou o olhar, percebendo que o peso da iminente perseguição não era mera ameaça, mas um punhal enterrado no ventre de suas esperanças. Nayeli deu um passo ao lado da irmã, delicado, mas certo. O mapa amassado desdobrava-se como um legado de perigo, suas linhas tanas revelando os caminhos por onde a patrulha avançava, como lobos famintos espreitando a presa. O hálito cordeiro do desespero crescia no ar. Aponi, apoiada no ombro da mais velha, sentia os dedos arderem, a ancestralidade sussurrando entre os seus ossos a urgência do movimento. A voz do pistoleiro, grave e cortante, quebrou a quietude. Nosso tempo é curto. Se ficarmos aqui, estaremos entregues aos caçadores. O olhar dele varreu o cenário, encontrando a resistência silenciosa nas irmãs e a fraqueza calculada dos homens à sua volta. A escolha é morte nos palcos deste espetáculo macabro, ou guerra nas sombras onde eles não esperam. Silva engoliu em seco, ameaçando a luta que queria ter, mas que o medo abafava. Rafi estalou os dedos, tenso, como se pesasse as consequências de cada passo. O frio vinha para dentro da praça como uma cortina preta, envolvendo os presentes numa urgência que não podia ser adiada. As três irmãs cruzaram olhares, força e fragilidade entrelaçadas. Não podemos simplesmente fugir, falou Kaia, com a voz firme, mas carregada da dor de quem renuncia a algum velho sonho. Eles buscam nos apagar, não deixar rastros. Nayeli assentiu, os olhos ardendo com bravura, e a sombra da juventude pondo peso sobre suas escolhas. Temos que virar o jogo, fazer deles os caçados. O homem do beco fez um gesto com a cabeça, revelando um grupo que havia se estabelecido na trilha oeste, caçadores armados, impiedosos e sem trégua. As palavras eram flechas cortantes, despedaçando qualquer ilusão de segurança. O pistoleiro assentiu, apertando o coldre da arma até que seus nós se tornassem carne. Um silêncio pesado pousou na praça, carregando o legado das lutas guardadas nas linhas do rosto e o ruído abafado da agonia que precede o confronto. De repente, um brilho fugaz chamou a atenção de Aponi, uma lâmina que reluzia sob a luz trêmula das tochas, entre as sombras no beco lateral. Os olhos se arregalaram num reflexo de reconhecimento, medo e desafio. O pistoleiro voltou-se abruptamente para a origem daquele sinal. Dos escombros de madeira velha, um vulto que não pertencia àquele jogo se aproximava, movendo-se com a precisão de um predador. Kaia ergueu a voz numa ordem silenciosa para as irmãs se prepararem.
Os corpos se tensionaram, mãos se aferrando em punhos que conheciam histórias de dor, de luta e de resistência ancestral. A noite parecia comprimir o espaço ao redor, tornando a escuridão um palco onde só os mais fortes sobreviveriam. O pistoleiro colocou a mão no coldre novamente, a respiração ficando mais lenta, calculada. Ele olhou para as irmãs, vendo nelas não mais prisioneiras, mas guerreiras prontas para escrever um novo capítulo em pactos difíceis e feridas abertas. Não importa o que eles enviem contra nós, disse, a voz quente como o fogo das velhas histórias. A fronteira tem olhos e garras, e amanhã quem reinará será quem não se deixar apagar. A sombra que avançava revelou-se um homem com o rosto marcado pelo tempo, mas com olhos tão frios quanto a lâmina que carregava. Um sorriso cruel deslizou por seus lábios. Cheguei para garantir que nenhum de vocês saia daqui para contar a verdade, avisou com voz cortante, como um aço afiado contra o vento noturno. O vento trouxe o cheiro ácido do ferro e da pólvora, enquanto o estalo do interruptor da arma do pistoleiro abriu o compasso do próximo movimento. O tempo parecia distorcer-se, cada batida acelerando como o coração da peleja que se anunciava. A praça se fechou numa dança silenciosa de destinos prestes a colidir, e a traça no pano surrado do Velho Oeste parecia praguejar contra a próxima tempestade. Até mesmo as estrelas, tímidas, pareciam hesitar, enquanto o olhar do pistoleiro se fixava no homem diante dele. Uma lembrança inesperada que prometia revelar traições enterradas e feridas a sangue frio. Um sinal discreto deslizou pelo rosto do pistoleiro, um reconhecimento amargo e firmado no passado. Um sussurro do vento parecia carregar um nome proibido, um eco que poderia alterar o rumo daquela noite para sempre. E antes que a escuridão engolisse o silêncio esmagador, uma voz rouca e inesperada partiu da sombra, congelando tudo em suspensão. Você acreditou que podia correr, mas agora é hora de pagar o preço da sua fuga. O frio se tornou cortante, o pulsar da fronteira acelerou, e a guerra, que jamais deveria ter sido esquecida, ressurgia das cinzas com a brutalidade de quem guarda segredos à custa de sangue e silêncio. O vento cortava como navalha na noite fria, levando consigo o eco do disparo e do aviso que ainda pairava no ar. Você acreditou que podia correr, mas agora é hora de pagar o preço da sua fuga. No silêncio pesado que sucedeu, o pistoleiro manteve a mão firme sobre a arma, os olhos chamuscados pela frieza que apenas a longa vida de perigos lhe conferira. A espada invisível do destino pendia entre ele, as irmãs e aquele homem com um sorriso cruel, presente como sombra que não se desvanece mesmo diante das estrelas. Kaia respirava com controle tenso, cada musculatura do corpo se preparando para o embate inevitável. As batidas do coração ressoavam nos ouvidos como tambores ancestrais, lembrando que tudo o que tinham construído, tudo o que lhes restava, seria testado naquela noite. Nayeli, próxima a ela, tentou dominar o tremor nos dedos, enquanto a pônei fechava os olhos por um instante, buscando forças no silêncio antigo dos seus antepassados. O homem à frente, a figura de olhos gélidos e rosto marcado por cicatrizes invisíveis, moveu-se com a precisão de um predador experiente. Sua voz cortou novamente, carregada de desprezo misturado à premonição. Cada passo que deram até aqui os trouxe para um beco sem saída. Não há redenção nas terras onde nascem os condenados. Ele ergueu uma adaga cuja lâmina refletia a pálida luz lunar, traço de ameaça que se fez peso palpável na praça. O pistoleiro não piscou. Um silêncio surdo inundou a praça,
quebrado apenas pelo leve rangido das tábuas sob os pés dos presentes. Sua voz veio baixa, carregada de uma promessa arcaica. Aqui não são apenas armas que decidirão quem pisa firme e quem cai no esquecimento. São os corações e a coragem de quem não se entrega, mesmo diante do abismo. As irmãs se engajaram no olhar rápido e intenso que não precisou de palavras. Eles estavam ligados por um pacto não dito, gravado no aço da perseverança e fogo da esperança que não podia ser extinto. Kaia deu um passo à frente, firme como a rocha contra o vento, encarando diretamente o homem que queria vê-las apagadas. Vocês, caçadores, podem pensar que apagam o passado ao matar o presente. Mas a verdadeira história vive no sangue que não se curva. Estamos aqui para lembrar o mundo do que nunca deveria ter sido esquecido. Nayeli ajeitou o arco nas costas, e Apone mostrou uma lança que cintilava como raio, quase viva sob os olhos de quem via a verdade daquelas armas. Não simples objetos, mas símbolos de um legado ancestral impenetrável. As vozes da praça, antes fervorosas em loucuras e insultos entre os borrachos, murcharam diante da tensão brutal que dominava tudo. Silva e Rafa encostaram-se nas paredes ao redor, sabendo que toda a resistência ali não era apenas feroz, mas desesperada. O medo já não era apenas pela pólvora ou pelas apostas macabras. Era pela sobrevivência de tudo que carregavam nas veias. A fragilidade humana costurada com a dureza da fronteira criava uma tapeçaria de sofrimento, coragem e sacrifício. A sombra da noite parecia encolher quando passos soaram repentinamente no beco lateral. O som apressado e calculado trouxe um arrepio selvagem que atravessou o grupo. Silhuetas emergiram, não uma, mas várias, vestidas com o medo e a morte como mantos. Eram caçadores armados pela trilha oeste, em silêncio mortal que falava mais alto que qualquer grito. O pistoleiro girou lentamente, encarando aquela maré negra que se aproximava. Eles não querem só vocês, disse, a voz quente, carregada de silêncio que antes prometia violência. Querem apagar qualquer chama que se levante contra a noite deles. Se nos quedarmos, o fogo morre antes mesmo da alvorada. Kaia ergueu as mãos, convocando a união final, que o desespero e a devoção exigiam. Não fugiremos como sombras. Lutaremos como tempestades que atravessam canhões e corações. Aquele que quer destruir nossa voz enfrentará o grito das nossas almas. Aponi sentiu o ar vibrar ao seu redor, como se as raízes profundas e ocultas da terra lhes emprestassem força, e as cicatrizes que carregavam no corpo e na alma inflamassem mais do que ferida sangrenta. Inflamavam, ardendo em desafio. O pistoleiro então virou-se para a praça, gritando contra o silêncio crescente. Almas da fronteira, este é o momento em que a lenda se escreve com pólvora e sangue. Quem quiser viver que se prepare para morrer de pé. Em fração de segundo, a praça se tornou um palco de fogo e aço, com o zunir das flechas e o estalo das armas. Sons que martelavam o peito, como batidas de um coração que não aceita o fim. Irmãs avançaram, juntamente com o pistoleiro, em meio à tempestade de sombras, pois sabiam que na escuridão da noite se definiria o rumo de suas vidas e de tudo o que aquele pedaço esquecido do mundo ainda guardava. E então, entre o caos crescente, o olhar do pistoleiro esbarrou em algo impossível. Um brilho metálico se moveu entre as figuras inimigas. Um distintivo, uma lembrança. Um juramento partido e renegado que poderia mudar tudo.
O silêncio cortou o estrondo por uma fração de segundo, e o nome que ninguém ousava pronunciar quebrou o ar. Ele voltou. A escuridão parecia mais densa naquela noite, um manto vivo que apertava o coração dos que lá estavam. O pistoleiro, ainda de pé na praça, não desviava os olhos do homem que sorria com a crueldade dos condenados. A lâmina refletia a luz trêmula das tochas, cintilando como um fio de morte a poucos passos do destino. A praça carregava o peso de tantas batalhas não contadas, mas o silêncio que se instaurou agora era o prenúncio de um confronto que ultrapassaria as portas da história. Kaia sentiu o suor escorrer pelo pescoço quente, os dedos enrugados das mãos firmes apertando o punho com uma força que nem ela sabia possuir. Nayeli, ainda segurando a aljava, respirava pesado. Cada inspiração uma promessa de luta. As cicatrizes na pele das irmãs pareciam pulsar, testemunhas silenciosas do passado e da resistência que reverberava em cada fibra do corpo. O pistoleiro ergueu a voz, baixa e cortante como tênue fio de aço. Vocês acham que o passado se apaga com balas e ameaças? Este fogo que carregamos não morre em silêncio. Suas palavras firmavam uma linha invisível contra a sombra que avançava, um escudo contra o desespero. O homem de olhar gélido respondeu com um risco de desprezo. Palavras são para os fracos. Aqui, quem fala morre antes de terminar. O ar ficou pesado. O som distante de cascos cortando a noite se tornando mais próximo, acompanhado de murmúrios lutando para não se perder sob o peso da iminente violência. As irmãs apertaram o círculo, corpos justapostos contra a ameaça crescente. Kaia lançou um olhar compassivo ao pistoleiro, reconhecendo a solidão que ambos compartilhavam, aquela mistura de coragem e resignação diante do que vinha. De repente, passos rápidos e abafados romperam a tênue tensão. Do beco lateral surgiram sombras. Agizes silenciosas, vestidas com a friagem da morte que se espalhava pela fronteira. Caçadores, sim, com os olhos nus de destruição e o punho firme na vida alheia. Nayeli puxou sua adaga com um movimento tão fluido quanto o vento que dançava no cabelo. Apone seguiu, a lança firmemente empunhada, apontando para as figuras que avançavam com pressa de predadores famintos. O pistoleiro girou no lugar, a mão deslizando rápida para sua arma, cada músculo preparado para o estalo do fogo. A multidão, até então estática, irrompeu num murmúrio nervoso, o cheiro de álcool rapidamente substituído pelo aroma metálico do medo. Silva estremeceu contra a parede de madeira próxima, as rugas da vida marcando no rosto a certeza da violência que viria. Raf, os olhos brilhando em desafio, estava preso entre o instinto de fuga e a fúria contida. O pistoleiro lançou um olhar firme para as irmãs. Estas terras não esquecerão facilmente aqueles que a pisam com a alma indomada. Kaia respondeu estendendo a mão num gesto que selava o pacto invisível. Não havia mais escolha. Ou lutariam juntos, ou seriam varridos como fantasmas esquecidos. A primeira flecha cortou o ar, um assobio frio que parecia congelar a respiração dos presentes. Nayeli se abaixou. Rodopiou e lançou a adaga com precisão implacável. Sons de corpos colidindo e passos apressados deram início à batalha silenciosa, onde um único erro seria a sentença de morte. Entre as tochas que tremeluziam, o pistoleiro sentiu a lâmina do inimigo roçar perto demais de si, seu cotovelo sangrando, mas a vontade era fogo mais intenso que qualquer dor. Aponi, apesar de jovem, movia-se.
Com a ferocidade dos ancestrais, a lança rasgando o ar com uma força que parecia desafiar o próprio destino. O confronto tomou corpo, a sombra se dissolvendo em gritos abafados e rangidos metálicos. O ar se tornou denso de esforço e medo. Cada instante, uma teia entre a vida e o silêncio eterno. O cheiro acre e quente de pólvora misturava-se ao suor e à terra remexida sob os pés, transformando a praça num campo onde o que restasse daquela noite seria cravado na memória das planícies. Então, em meio ao tumulto, um grito rompeu a escuridão, não de dor ou fúria, mas de reconhecimento. Os olhos do pistoleiro clarearam por um instante, o choque antigo percorrendo suas veias. Entre os caçadores, uma figura destacava-se, olhos duros, familiaridade que não queria ser lembrada, sombra de traição que manchava o passado e ameaçava o futuro. A voz quebrou o silêncio como um aço cortante. Pensei que tivesse morrido naquela travessia, mas você sempre teve a habilidade de escapar das sombras. Até o dia de hoje. Os punhos cerraram-se, a respiração estreitou-se. Tudo se congelou no instante, que parecia suspenso entre o peso do passado e o poder brutal do presente. A luta mudara de natureza, da sobrevivência desesperada ao confronto que carregava toda a ira de antigas promessas quebradas. E enquanto a lua testemunhava, as palavras foram sussurradas como sentença. Não há mais fugas para o pistoleiro, nem para as irmãs que ousaram desafiar a morte. O estrondo que se seguiu ressoaria até o final dos tempos naquela fronteira perdida. A praça, agora tomada pelo silêncio pesado da noite, parecia conter a respiração de todos os que ainda resistiam. A tensão que antes cortava o ar afrouxava aos poucos, mas a guerra que surgira não dera trégua. O pistoleiro permanecia firme, a visão fixada naquele homem de olhos gélidos, uma lembrança amarga que reaparecera como espectro a assombrar seu destino. O fim daquela noite não pediria mais hesitações. Kaiá, Nayeli e Aponi alinhavam-se lado a lado, a união delas apenas reforçada pela tempestade que enfrentavam. As cicatrizes, o peso dos ancestrais e as promessas silenciosas formavam um escudo invisível, tornando-as muito mais do que 3 mulheres. Eram a personificação de uma resistência ancestral que não se curvava à opressão. O pistoleiro, conhecedor dos limites entre a vida e a morte, sabia que aquele embate decidiria não só quem sobreviveria, mas quem honraria as histórias que carregavam no sangue. O homem de rosto fechado deu mais um passo, a adaga ainda brilhando sob a luz trêmula das tochas. Vocês podem tentar segurar este pedaço de terra, mas a sombra que carrega é implacável, disse com voz cortante, insulto e profecia entrelaçados. Não restará nada para as memórias de vocês. Sua ameaça pairou como uma nuvem carregada de trovão, pronto para explodir. O pistoleiro ergueu a voz, firme e grave. O passado não se apaga por lâminas ou tiros. Ele vive em cada alma que decide resistir. Vocês esquecem o poder daqueles que lutam por algo maior que eles mesmos. Seu olhar cruzou com o das irmãs, força e esperança permeando a escuridão. Aqui encontraremos o fim das sombras. As irmãs se moveram, silently invoking their ancestral strength. Kaiá guiou as outras numa dança feroz de coragem, enquanto Nayeli empunhava a adaga com precisão implacável e Aponi portava a lança como extensão da própria vontade.
Cada movimento era poesia brutal, resistência entalhada no silêncio da fronteira. Não eram mais vítimas, mas guerreiras dispostas a escrever o capítulo final com fogo e aço. A multidão restante, embriagada ou não, recuava diante da inevitabilidade do confronto. Silva e Rafe, antes meros espectadores atônitos, agora respondiam ao chamado primitivo que ecoava nas entranhas daquele lugar esquecido. Não podiam negar que a linha entre a coragem e a sobrevivência se estreitava demais para recuar. Os passos dos caçadores, vindos do beco lateral, cresciam em número e violência. As sombras humanas se diluíam nas tochas, formando uma muralha negra que se aproximava como fúria encarnada. O cheiro da pólvora misturava-se ao suor, a atmosfera densa portadora tanto da morte iminente quanto da promessa de renascimento. O pistoleiro não perdeu a calma. Com a precisão de quem vive no fio da navalha, disparou primeiro uma flecha de fogo destinada a abrir caminho para a resistência. Cada segundo seguinte se transformou numa sinfonia de luta. Aço cortando o ar, gritos abafados, o estrondo surdo do metal contra madeira e carne. A praça que antes abrigara disputas cruéis tornara-se o alicerce onde o orgulho e a liberdade se batiam contra a tirania. Caia bloqueava o avanço, uma muralha implacável sob sua pele marcada e olhos plenos de chamas antigas. Nayeli movia-se com graça e ferocidade, o lampejo da adaga sendo a resposta certeira a cada ameaça. Aponi, apesar da juventude, era tempestade, uma fúria carregada. De memória, a lança uma extensão de sua alma indomada. O pistoleiro sentiu o peso dos anos naquele combate, suas feridas abertas e recentes misturando-se ao fogo que ardia por dentro. O embate não era só externo. Era a luta contra os fantasmas do passado, um desafio para a própria existência. Foi então que viu, no meio do tumulto, um movimento subtil, uma sombra que tentava discreta, conduzindo uma figura ferida para a segurança. Com um esforço concentrado, ele cortou caminho até o refúgio improvisado e encontrou Aponi, o braço banhado em sangue, porém com um olhar determinado. Sem palavras, compartilhou com ela a certeza de que nenhum deles cairia naquele instante. A missão, o sangue e a terra pediam mais. Quando a batalha explodiu em sua plenitude, um disparo potente veio do lado oposto, da praça, atingindo o homem de olhos frios que liderava os caçadores. Seu corpo caiu, olhos abrindo num último lampejo de surpresa e derrota. Com ele, desfez-se parte da narração cruel que tentava apagar séculos de história. O silêncio fez morada por um momento, carregado de respiração pesada e batidas desencontradas dos corações sobreviventes. As irmãs reuniram-se, estratégias e olhares formando um pacto silencioso para nunca mais permitir que aquela história fosse reescrita pelos opressores. O pistoleiro, sangue misturado à poeira, tornou-se guardião e testemunha da renovação daquela terra. A praça que vira tantas humilhações e disputas atrozes, agora assistira ao despertar de uma força maior, uma ligação entre passado e futuro que nem mesmo o tempo poderia apagar, enquanto a aurora começava a romper o horizonte, tingindo o céu com tons dourados. Caia ergueu os olhos para o novo dia. Sentiu o peso da luta se dissolver na esperança. Nayeli e Aponi sorriam, exaustas, mas firmes, guardiãs de um legado que renascia. O pistoleiro,
Olhos voltados para o sol nascente, sabia que a fronteira jamais seria a mesma. As vozes silenciadas agora tinham seu lugar no vento, carregando relatos de coragem e resistência para quem quisesse ouvir. A cidade fronteiriça respirava um novo ritmo, onde a raça Apache, a coragem das mulheres e a determinação do pistoleiro se entrelaçavam num juramento eterno. No fim, não houve vítimas esquecidas, mas heróis que se ergueram das cinzas. E naquele pedaço esquecido do mundo, sob o olhar atento das estrelas e o sussurro das planícies, nasceu a promessa de um futuro forjado na união, na honra e na eterna chama da liberdade.